Bem-vindos ao Comporta na Tela, onde o cinema e o comportamento se encontram para revelar as conexões profundas que existem entre as histórias que assistimos e as vidas que vivemos. Eu sou Joane, jornalista apaixonada por séries e filmes, e aqui vamos explorar juntos como as produções cinematográficas vão além do entretenimento, influenciando e refletindo aspectos do nosso cotidiano. Cada episódio vamos mergulhar em conversas instigantes que questionam, analisam e revelam o poder do cinema em moldar e espelhar o comportamento humano. Prepare-se para ver as telas que você ama sobre uma nova perspectiva. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Comporta na Tela. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que parece ser leve, mas diz muito sobre como lidamos com o fim de ciclos, o apego. E para falar sobre esse tema, o filme escolhido desse episódio é A Galeria dos Corações Partidos, que é uma comédia romântica bem divertida, mas ela tem muitos significados sobre o que a gente guarda das pessoas e também das histórias. Bom, eu sempre contextualizo um pouquinho sobre o filme. O filme, ele acompanha a Lucy, que é uma jovem que guarda lembranças de todos os seus ex-relacionamentos fracassados. Ela literalmente coleciona objetos dos ex. Depois de uma decepção amorosa, ela conhece o Nick e eles vão ficando um pouco próximos. O Nick, ele tá construindo um hotel e aí ela vê a oportunidade de, naquele hotel, criar como se fosse uma galeria com todos os objetos dos corações partidos, né? De toda vez que ela quebrou o coração e guardou esses objetos. Mas o que acontece? Ela vai divulgando isso, né, dessas fotos, desses objetos lá no hotel, e termina que as pessoas começam a se identificar com aquilo e começam a deixar coisas ali no hotel, né, esses objetos que elas também guardaram. Então a proposta da galeria vai se tornando realmente uma coisa muito real e bem divertida, porque também toca nessa questão profunda, né, de por que temos tanta dificuldade de deixar as coisas irem, e que também existem pessoas que guardam os objetos dos seus relacionamentos, elas queriam poder se livrar daquilo, e por isso que a galeria surge. Tem uma outra coisa também, mas eu não vou falar muito para não dar spoiler para quem não assistiu o filme, mas quem assistiu sabe o que é o grande pontapé para a galeria começar a funcionar, mas não vou contar. Quem não assistiu vai ficar aí com curiosidade para assistir. E bom, a ideia principal do episódio é falar sobre apego, apesar de estar falando aqui de uma forma muito literal sobre objetos que a Lucy guarda. Esses objetos significam momentos que ela viveu com aquelas pessoas. E esses objetos também significam que ela ainda está muito apegada a todos esses antigos relacionamentos e que talvez também seja um padrão dela, né? Guardar aquilo para se sentir um pouco melhor, ou que talvez que ela viveu aquele momento, não sei. Mas acho que a partir do momento termina que esses objetos, eles vão prendendo também a Lucy, né? Nesse apego emocional às memórias. Apesar que tem um grande significado do porquê dela guardar as coisas, que também não vou falar aqui pra não dar spoiler, mas pra quem assistiu o filme sabe, quem não assistiu vai poder descobrir. E ela guarda isso e se torna realmente uma obsessão, assim, tipo, ela tem o quarto dela cheio de coisas e parece que aquelas coisas realmente impedem ela de ir pra frente, sabe? Impedem ela de seguir, de abrir um novo espaço, deixa realmente aquelas memórias guardadas e passa a ser uma prisão, sabe? A Lucy, muitas vezes, ela usa essas lembranças como muleta mesmo, assim, sabe? Emocional. E eu acho que a gente também faz um pouco disso, seja no quesito relacionamento ou em outras coisas. A gente guarda objetos ou lembranças que não fazem bem pra gente, né? Que não leva a gente a crescer, a evoluir, e sim a ficar apegada naquilo que faz a gente mal. E eu entendo que é normal a gente guardar as coisas, sejam objetos, né? Sejam coisas físicas ou emocionais, né? Como lembranças e momentos que você viveu em um passado. Mas a gente precisa identificar quando aquilo já não faz mais bem pra gente. Quando aquelas lembranças só faz você pensar num passado que não acontece mais, né? Que você não vive mais aquilo. E aquilo não lhe faz crescer, não lhe faz evoluir. Só faz você realmente ficar apegado naquilo e deixar, talvez até, de viver aquele momento presente e o que a vida tá lhe oferecendo ali, mas você não tá vendo porque você tá com sua cabeça muito presa no passado e naquilo que você tá guardando, no apego mesmo. E o que acontece com o apego, né, o papel do apego na vida da gente, é que muitas vezes o crescimento pessoal
passa por deixar as coisas para trás, né? De você não viver mais aquilo, de seguir em frente. Você não precisa e não é interessante que você viva para sempre com aquela lembrança, com aquela ideia da vida. Acho que o interessante da vida é justamente as mudanças, por mais difíceis que sejam, e da ideia do novo, né? E quando você tá apegado em algo, você tá vivendo o passado. Então você não tá pensando no futuro. E o apego pode prejudicar muito nesse sentido. Então, a Lucy, por exemplo, no filme, ela trabalha com arte, mas ela também não tá muito bem na carreira. Então termina que ela guardar isso, né, colecionar esses objetos dos relacionamentos, talvez seja uma forma dela ter alguma coisa palpável, vamos dizer assim, do que ela fazer, do que ela guardar, sabe? E acontece que por isso que ela não vai pra frente. Mas o que é muito interessante é que a mesma coisa que dificulta o crescimento pessoal dela, também é o que vai fazer ela crescer. E é muito engraçado mesmo, assim, é muito significativo pensar que a galeria, né, dos Corações Partidos, o ato dela de guardar e colecionar aquilo e também dela poder compartilhar com as pessoas aquilo, fez ela mudar de vida, porque a galeria realmente vai se tornar um grande sucesso, as pessoas também vão querer compartilhar suas dores e os seus apegos e aquilo vai se tornar um novo projeto para ela, mas mesmo assim, durante todo o processo da galeria, ela vai precisar lidar com esse apego e desapego das coisas. Mas como todo bom filme, é realmente a evolução ali da personagem principal. E ainda nessa ideia do papel do apego e, consequentemente, do desapego, não é só nos relacionamentos amorosos, né? Eu penso assim, acho que em muitos quesitos da vida que o apego pode fazer muito mal e que é importante que exista o desapego para o amadurecimento, porque você pode estar muito presa mesmo, muito apegada a uma ideia do passado, dos estudos, do trabalho, do que você achava que era o certo e que o que você devia fazer era aquilo, mas já não é mais isso que você precisa seguir. Mas talvez você ainda fique presa naquela ideia, né, naquele apego do que você criou e imaginou para um futuro e isso não aconteça. Então, mesmo que eu esteja falando aqui sobre a Galeria dos Corações Partidos, nesse sentido do apego dos objetos que a Lucy tem, com os objetos mesmo dos relacionamentos, também existe um apego de coisas que a gente se apega, que não são objetos, né? Eu comentei um pouco, mas são ideias que a gente tinha de amizades, de trabalho, né? De planos que não deram certo. Então também é um tipo de apego que é preciso entender até que ponto aquilo lhe faz bem, aquilo é uma memória, uma lembrança boa pra você, ou aquilo é um apego de uma lembrança, de uma memória que tá impedindo você de seguir em frente. E aí você fica preso no que poderia ter sido, e você fica preso numa ideia, né, do que poderia ter sido, e isso é uma forma sutil de autossabotagem mesmo. Você termina pensando que aquilo vai lhe ajudar de alguma forma, mas você tá só remoendo aquela mesma história, aquela mesma ideia, aquele mesmo plano, e você não tá seguindo em frente, né? E aí, uma coisa diferente que eu queria fazer nesse episódio, porque eu não sabia se ele iria ficar tão longo assim, e também porque nos episódios eu falo geralmente sobre uma única produção, e às vezes você já assistiu essa produção e para continuar pensando sobre esse tema ou ver outras formas, né, de abordagem sobre o tema, nesse caso aqui pensando sobre apego, eu trouxe algumas obras complementares, assim, tipo algumas indicações que podem também seguir nessa ideia do apego. 2 são filmes, se eu não me engano, vou seguir meu roteiro aqui, vou dar uma bisonhada, mas um é documentário, o que é até interessante para sair muito do formato filme, né, mas também vai trazer aí uma ideia interessante. O documentário é As Mortes de Dick Johnson. Ele é um documentário que a diretora filma diferentes encenações da futura morte do pai dela,
como forma dela lidar com a perda iminente do pai, né? Parece um pouco pesado realmente a ideia, mas o documentário ele é bem sensível e criativo e fala muito sobre como mesmo diante do fim, né, se aproximando ali do fim, a gente tá aqui falando na finitude, né, na morte, a gente pode tentar guardar algo e como isso também pode ser uma forma de cura. E aí, diferente da Lucy, a diretora, ela não se apega em objetos, né? Mas ela se apega em histórias. E isso mostra que o apego pode ter várias formas, como eu falei anteriormente. Às vezes não é realmente um apego de algo físico, né? De um objeto, mas um apego de lembranças, de memórias, de histórias que aconteceram e a gente tá presa nelas, ainda querendo viver algo parecido, ou de histórias que a gente pensou que seriam e não aconteceu. A outra indicação, o filme é Blue Valentine, inclusive acho que muitas pessoas devem conhecer, é um filme bem conhecido, inclusive também tem o Ryan Gosling no elenco, e ele fala sobre o apego à ideia do que o amor foi, e não o que ele é hoje. Às vezes o apego à memória e não à realidade, o que eu já falei um pouquinho também no episódio. E mostra como o amor pode mudar com o tempo e como as lembranças de um relacionamento idealizado nos impedem de enxergar que ele já acabou. Às vezes você tá preso ali na ideia de que aquele relacionamento é ótimo e está perfeito, apesar de nada nunca ser tão perfeito, mas quando na verdade você tá apegado a uma ideia, aquilo não é realmente a realidade. Eu acredito que Blue Valentine tá disponível na Netflix, mas eu vou colocar também no final do episódio, como eu sempre coloco, o link, né, do filme e você pode descobrir onde assistir. Igualmente também com a indicação completa desse episódio, que é a Galeria dos Corações Partidos. Também vou deixar na descrição onde você pode assistir. E a terceira indicação é um filme também, então estava certo quando eu falei que achava que as duas indicações eram um filme, além do documentário, né, que eu já falei. E o filme é Her, que também é muito conhecido, e ele aqui tem um apego um pouco diferente, mas que tem um tema até bastante atual, porque aqui o personagem do filme, o Theodore, se apega a uma inteligência artificial após o fim de seu casamento. Uma metáfora aí, né, no filme sobre a solidão, memória e a nossa dificuldade de lidar com a ausência. E aí uma coisa ainda mais séria, que é como às vezes as pessoas criam conexões para preencher vazios, mas elas não substituem aquilo que a gente precisa curar. Então o Theodore aqui vai ficar ainda pegado numa coisa que é um pouco mais difícil, que é algo que não é real, né, porque é uma inteligência artificial, mas o filme também fala um pouco sobre esse apego e, claro, outros temas também, né, por conta dessa temática aí um pouco mais diferente. E essas são as indicações que eu separei para concluir também, né, esse episódio, né, que já tá chegando ao fim. E o amor, ele deixa marcas, né, sejam marcas boas ou ruins, aquilo que vai fazer você sofrer ou vai fazer você ser feliz, e em parte também pode gerar um pouco de apego, que foi o tema principal aqui desse episódio. Mas a vida continua, independente de tudo que você passou ou vai passar, e às vezes deixar ir, desapegar, é o maior ato de amor próprio que a gente pode ter, né? E é isso pro episódio. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você se identificou de alguma forma, comenta aqui na barra de comentários do episódio. Como eu falei, eu vou deixar disponível, né, na descrição desse episódio, onde tá disponível os filmes para vocês assistirem, tanto a Galeria dos Corações Partidos, que foi o tema principal, né, desse episódio, mas também os outros que eu indiquei. Se você curtiu o episódio, compartilha com seus amigos, segue o podcast nas plataformas de streaming e também segue o perfil do podcast no Instagram e no TikTok pra gente conversar por lá, e até o próximo episódio.